E esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e mais uma vez nas nossas quartas-feiras, juntos no estudo breve e expositivo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Hoje estamos terminando o capítulo de número 10, nos versículos que se inicia a partir do 24 até o 48. Nesta meditação, nós continuamos aquilo que fizemos na semana passada, nos primeiros 23 versículos do capítulo, mostrando o momento em que o Espírito Santo de Deus, a salvação, pode ser agora oferecida a todas as pessoas, independente de sangue, independente de etnia. Já não mais só os judeus, mas agora toda a humanidade. E isso acontece nessa belíssima história de Pedro com Cornélio e sua família. Hoje vemos Pedro chegando na casa de Cornélio e com muita humildade se colocando diante daquele homem, um homem importante. Mas a humildade de Pedro não se dava apenas pelo fato de Cornélio ser uma pessoa importante, mas fundamentalmente porque ele sabia qual era o seu papel no reino, o de testificar, o de testemunhar, o de proclamar o nome do Senhor Jesus. Depois de ouvir de Cornélio aquilo que ele havia sonhado e assim também contado o seu sonho a Cornélio, Pedro passa então a proclamar Jesus Cristo como o enviado de Deus para a restauração de toda a humanidade. O núcleo desta mensagem foram os versículos lidos há pouco, entre os versículos de número 37 e 43. Muitos estudiosos dizem que este é o núcleo duro da proclamação do Evangelho, aquilo que os teólogos chamam de querigma, ou seja, a mensagem da Boa Nova, a mensagem que fez com que aqueles homens fossem por todo o mundo conhecido daquela época para espalhar Jesus Cristo, o seu Evangelho e o seu reino. A salvação, a reconciliação que se dava pela cruz e a vitória que todos alcançarão, também por causa da vitória de Jesus sobre a morte. Esta deve ser a mensagem que o povo de Deus, ainda hoje, 2000 anos depois, deve continuar proclamando. De que o Senhor Jesus é aquele único capaz de reconciliar o ser humano com Deus, e todos aqueles que, por intermédio de Jesus, procuram a Deus, serão por Ele abraçados, acolhidos em seu reino.
A Igreja de Jesus Cristo, no século XXI, precisa com a mesma firmeza, com a mesma força e com a mesma humildade, diante daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, proclamar este Evangelho salvador, transformador, este Evangelho que muda a vida do ser humano. O texto diz que imediatamente todos que ali estavam passaram a falar em outras línguas, dando evidência de que haviam sido alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E assim, Pedro diz: posso eu deixar de batizar a estas pessoas? E Pedro, ali na casa de Cornélio, batiza a ele e a toda a sua família. E assim dá início a um evangelho capaz de iluminar a toda a humanidade. Que a Igreja de Jesus Cristo continue sendo como Pedro, esta igreja que leva a palavra, que leva o Espírito, que leva o sacramento à vida das pessoas, para que cada vez mais as pessoas possam ter relacionamento pessoal e íntimo com Deus, o que passou a acontecer na vida de Cornélio e na família de Cornélio. Que as nossas famílias sejam famílias que, a exemplo de Cornélio, estejam com seus olhos abertos para ouvir as revelações de Deus, ouvir a palavra de Deus, enxergar com os olhos da fé qual é a vontade de Deus e qual é o nosso propósito. E assim, sermos, como Pedro, anunciadores, proclamadores da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.